nós temos condição de contestar a hierarquia do sistema internacional. Então, e os países que têm essa condição, que são poucos, é porque eles têm população, porque eles têm território, porque eles têm uma economia. O Brasil chegou a ser a sexta economia do planeta, agora a nona, décima economia do planeta, mas os nossos filhos, ou nossos netos verão o Brasil como quinta, como sexta, como economia do planeta. Então, quer dizer, e essas expectativas que existem com relação ao Brasil jogam no colo do Brasil, nas costas do Brasil, a responsabilidade de liderar esse processo como nação semiperiférica e agregar a potencialidade energética, cultural, produtiva dos vizinhos, né? Grande parte da produção de alimentos do mundo está aqui, grande parte das reservas de minerais estratégicos do mundo está aqui, grande parte do petróleo, da água estão aqui. Então, essas desvantagens, esses custos para o Brasil, eles existem, mas olhando numa perspectiva de longo prazo, eles são, claro que eles existem, mas eles são necessários, né? Não é que eles sejam pequenos também, mas eles são necessários. Vamos pegar o caso da China, que é mais exorbitante. Tudo que o Brasil vende para a China, cerca de 3% são produtos manufaturados com componentes tecnológicos, com valor agregado, né? Então, de tudo que o Brasil vende para a China, 3% tem essa característica de ser manufaturado. No caso da América do Sul, de tudo que o Brasil vende para a América do Sul, mais de 80% tem essa característica de ser produto manufaturado. Então, desse ponto de vista, que é um ponto de vista limitado, né, econômico, ou produtivo, industrial, comercial, a chance de realização da economia brasileira na sua faceta mais sofisticada, que é a indústria, a chance de realização é na América do Sul. A desintegração, ela potencializa as crises. A desintegração econômica, ela desarticula politicamente a nossa região. Então, esse fenômeno casado de desintegração econômica e de desarticulação política teve efeitos muito negativos, né? Por exemplo, o caso da pandemia, que foi uma incapacidade total de enfrentamento da Covid, do tema das vacinas ou dos equipamentos de proteção, de máscaras ou inclusive de respiradores, de tudo isso, que não havia uma instância de articulação para um problema tão violento, né? Mas isso se desdobra em outros setores, seja no campo do mercado de trabalho, seja na educação, na revalidação de diplomas, no comércio internacional, porque senão, se o Brasil não exerce esse papel de liderança, esse papel de locomotiva do processo de integração, essas nações, elas acabam primeiro, elas entram em crise, né? Isso tem sido evidente, porque elas vendem muito para o Brasil, né? Ou pelo menos as do Cone Sul, né? A Bolívia, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai vendem muito para o Brasil. Então, porque aí também tem diferenciações. Mas no momento que o Brasil falta, essa engrenagem ela começa a falhar e gera crises. E essas crises, ou potencializa essas crises, e essas crises acabam atraindo a resolução por países extra-regionais. Então, por exemplo, a situação da Venezuela, provavelmente depois a gente fale mais adiante, mas ao Brasil não ajudar ou não contribuir para a resolução, quem vai resolver? Quem vai ajudar a resolver vai ser a China, vai ser a Rússia, vai ser o Irã, vai ser a Turquia. Então, nenhum país quer prosperar também, ter uma casa, se fosse uma casa, ter uma casa bem organizada, ter uma casa bem estruturada, se na casa do lado as pessoas estão passando necessidade, se é um país que tem conflito, se tem criminalidade, se tem problemas de desnutrição, de mortalidade infantil, quer dizer, expectativa de vida baixa. Quer dizer, esse problema é um problema do Brasil também. Como um último elemento das vantagens da integração é que a América do Sul, quando a gente olha o comércio mundial, ela está relativamente isolada do comércio internacional, das grandes rotas do comércio internacional, né? Tem aqueles mapas dos barcos, né, passando pelo planeta, e a gente vê que o comércio está muito concentrado no hemisfério norte, né, ou entre os Estados Unidos e a Europa, ou entre os Estados Unidos e a China, né, mas no hemisfério norte. E isso acaba sendo uma vantagem para nós, porque nós temos todas as possibilidades de articular nossa região, né, de complementar nossas economias, de aumentar o comércio entre nós, de realizar comércio com moedas locais,
de criar fundos, bancos e estruturas de financiamento da nossa infraestrutura com nossos recursos, sem a necessidade de aderir a condicionantes de bancos estrangeiros ou de instituições internacionais. Então, essas são as tantas vantagens que nós temos no processo de integração.